Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Coin2Biz, o spin-off do Talk2Biz, que é a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. E aqui no Coin2Biz, você já sabe, uma vez por mês, nós nos reunimos para falar especificamente sobre o mercado de jogos eletrônicos, a milionária, bilionária indústria dos videogames. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui ao meu lado, dividindo a bancada comigo, essa bancada virtual, está o nosso amigo, meu irmão, Alex Monks. Alex, seja muito bem-vindo, meu amigo Sander, a mais um Coin2Biz, o season finale aí para fechar 2021. Pois é, obrigado pelo convite de novo, né, para a gente estar aqui junto, conversando, e quantas vezes você chamar, eu vou estar aqui, né, para a gente conversar, porque tem esses assuntos que a gente aborda aqui são muito bons, são muito legais, assim, bem atuais, apesar de a gente falar alguma coisa sobre retrocomputação também, né, acabam sendo atuais, né, porque muita coisa que foi lançada lá atrás está começando a voltar ou está sendo muito mais utilizada hoje. Aliás, é um ponto aí para a gente gravar a qualquer hora, o mercado do retro game, né, o quanto cresceu, o quanto se alimentou, né, nos últimos tempos. Sim. É um bom tema também para a gente deixar aí para 2022, é claro, né, Sander? Porque hoje a gente está aqui para falar justamente de perspectivas para o próximo ano, essa é a edição número 21 do Coin2Biz. E a gente tem uma série de tecnologias que estão em evidência. E aí eu chamei o meu amigo Sander aqui para a gente bater um papo sobre o que de fato vem por aí, o que vai ter de relevância, o que não vai ter tanta relevância assim. Estamos aqui hoje reunidos para esse papo, falar das expectativas para 2022, falar aí do que vai vir de Natal, Sander. Já gastou tudo na Black Friday ou ficou alguma coisa para o Natal? Como é que ficou isso aí? Na verdade, assim, eu nem gastei na Black Friday porque eu não consegui nem ter tempo de respirar na Black Friday. Mas vai ficar tudo pro Natal, né? 13º vai chegar no dia 20 e é ali que a gente vai se virar para fazer as compras. Eu também confesso que eu não comprei nada na Black Friday, absolutamente nada. Nem olhei também, nem olhei. Simplesmente passou e eu desconsiderei o que estava acontecendo. Então, se vier alguma coisa, só pro Natal mesmo. Se vier alguma coisa agora, que seja, né? Mas, assim, a gente tem um problema muito sério hoje, que é a crise mundial dos semicondutores. Boa! Então já podemos começar por aí. Inclusive, tem um episódio do Talk2Biz Tech com meu amigo Renan Peixoto. Deixa eu recuperar aqui o número, Sander. Episódio número 88. Episódio de agosto, ainda a gente falou sobre a crise dos semicondutores. Sander, perspectivas de melhoria, de normalização para 2022 ou ainda não? Então, tudo isso depende muito de para onde vai caminhar essa variante aí do Covid, né? Essa variante Omicron, né? Se ela é mais contagiosa e menos letal, e aí você consegue ter mais produtividade ou colocar os mercados ficarem com menos medo do que vai acontecer pela essa variante, né? Se a gente vai ter a vacina e a vacina vai ser eficaz contra essa nova variante, né, do Covid, e aí isso daí afeta diretamente a linha de produção. Afetou tanto não só a linha de produção de tecnologia, como afetou também a agricultura, afetou o comércio e toda uma cadeia produtiva que a gente tem por aí por conta do Covid. Ou seja, então, na verdade, não temos ainda uma visão clara de como isso vai acontecer em 2022. As perspectivas já não eram de uma normalização 100%, mas de alguma melhoria. Mas se realmente, como você falou, se a gente tiver um novo impacto, uma nova surpresa, isso realmente pode pôr tudo a perder e a gente eventualmente voltar um pouco para estaca zero, né? Exatamente. E grande parte disso, a gente tem os problemas de antivacinas, né, que não querem se vacinar, que acabam gerando uma porta para as variantes, né, infectarem as pessoas, porque você acaba sendo mais transmissível. Tem um vídeo muito bom do Átila Yamarino,
que ele fala exatamente sobre esse ponto da transmissibilidade da Omicron e qual que é o impacto que isso pode causar. E aí, assim, voltando ao assunto de tecnologia, de perspectiva de tecnologia, isso aí ainda está muito atrelado, todos os mercados estão muito atrelados a isso, e todo o mercado produtivo está atrelado a isso. Então, assim, e especialmente a indústria de semicondutores. E aí a gente está disputando, tanto o mercado de videogames quanto o mercado de carros, estão disputando semicondutores a rodo, Sim. Processadores, né? Só para trazer alguns dados, não sei se a galera tem acompanhado aí, mas a própria Apple reduziu a produção de iPad para direcionar os chips para os novos iPhones, né, para o iPhone 13, porque ela sentiu que teria um baque da produção, não conseguiria atender a demanda. O iPad vende muito menos, infinitamente menos do que o próprio iPhone, então ela deu uma segurada durante um tempo, não sei se agora já normalizou, mas deu uma reduzida na fabricação de iPads para abastecer a linha de iPhones. Agora, um dado curioso também disso, Sander, é que tanto PS5 quanto Xbox, novos modelos, eles estão vendendo bem, né? Eles não sofreram uma queda nas vendas. A gente talvez tenha falta de alguns modelos em regiões específicas. Vou te dar um exemplo nosso aqui. Series X você não encontra para vender. Desde dezembro do ano passado você não encontra para vender em nenhum grande varejista aqui. Sabe? Você encontra para vender pelo Mercado Livre a 7, 8 mil reais. Né? Ou junto a atravessadores aí, enfim. Mas nas lojas oficiais você só encontra o Series S, não o X. O que não é um mau videogame, tá? Não tô. Pelo contrário, acho que é um excelente produto ali, é um preço muito competitivo, que inclusive tem alguns analistas dizendo aí que ele já vende muito mais que o Series X e que possivelmente vai se tornar o modelo predominante na nova geração. Sim. Já ouvi esse papo. Então, acredito que sim. Especialmente porque ele já também está preparado para usar essa feature de streaming do Xbox Ultimate. E aí você tem o streaming de jogos que podem ser enviados sem você ter a necessidade de instalar no seu computador, ou PC, ou celular, e ainda tem uma qualidade boa de jogabilidade. Você dá continuidade, inclusive, com os jogos que você joga. Tem um que eu jogo, que é o Elite Dangerous, né? Que às vezes eu jogo no celular. Conecto o controle, coloco no celular e fico jogando, porque em qualquer lugar onde queira. Até o 4G pega bem com ele. Esse é um outro ponto também que a gente já pode puxar como gancho, né? Para 2022, streaming de jogos vem com tudo, ou isso já é uma realidade, só que a galera só presta atenção nisso quando se fala em Netflix entrando nesse mercado. Mas talvez poucas pessoas estejam prestando atenção no fato de que a Xbox, com o seu Game Pass Ultimate, não é isso? Já oferece acesso ao que eles antes chamavam de Xbox Cloud, que é justamente a possibilidade de você fazer streaming e jogar sem necessariamente estar com o console Xbox na mão, não é isso? Exatamente. A Microsoft utilizou toda a experiência em computação em nuvem que ela adquiriu com o Azure e montou servidores muito parrudos para poder fazer o serviço de streaming, muito competentes, inclusive, tá? Você consegue jogar, é lógico, dependendo da sua banda, dependendo de como você tem o seu contrato de rede, né, e como é que está a sua latência, lógico que vai causar lags, vai causar alguma coisa na transmissão dos dados, porque você está transmitindo um dado que é a partir do seu controle para um jogo que está num servidor e vai retornar para você um vídeo em streaming daquilo que você jogou. E aí tudo vai depender da latência que você tem na sua rede, né, para fazer essa comunicação. Só que eles têm feito algumas coisas para reduzir essas latências e melhorado bastante a parte do streaming de jogos. E isso daí já gera uma revolução, porque qualquer pessoa que tem um celular piorzinho que seja, pode baixar o aplicativo da Microsoft, do Xbox Game Pass Ultimate, fazer sua conta, pagar a mensalidade, entrar lá entre os mais de 100 jogos disponíveis no Game Pass Ultimate para jogar e iniciar uma jogada. Isso, de fato, é uma revolução, né? Quando você consegue fazer isso, tornar isso um serviço
acessível, sem tantas barreiras de entradas. Quer dizer, o camarada já não precisa ter um console, ele já não precisa ter um celular de primeira, não precisa ter um computador super potente. Só isso aí, ele não precisa ter uma banda larga tão potente assim, porque aqui no Brasil isso é um problema ainda crítico, né? Em muitas localidades, bairros, regiões inteiras, você não tem um acesso à internet de qualidade. Então, se isso realmente funciona, é difícil segurar a Microsoft nesse sentido, né? Isso, e considerar que, assim, ele é um serviço, assim, lógico, fala assim, putz, você está falando R$45 é barato? Eu falo, lógico que é. Você pode considerar comprar até um anual de R$344, pagar os R$340 lá de anual. E a gente não estou ganhando bola nenhuma da Microsoft para falar isso. Ninguém está me passando carteirinha por baixo do pano, nada assim. Eu gosto do PlayStation, eu gosto de videogame. Eu gosto de videogame desde a época do clássico. Mas isso que a Microsoft fez com o Game Pass Ultimate, ela fez uma popularização do videogame. É muito mais fácil você chegar para o seu filho, você quer dar um presente para o seu filho, né, de Natal. Pega o celularzinho que você já deu para ele, que você já se esforçou para comprar, instala o Game Pass Ultimate, faz a assinatura mensal com o seu controle de pai, para ver só com os jogos infantis que ele pode jogar, e deixa disponível para ele lá jogar. Né? Aí você compra um controlezinho que custa R$180, R$200, para acoplar no seu celular, né? Fazer ele com que ele fique no celular, e a criança tem um game portátil. É diversão infinita, né? Com capacidade de videogames possantes. Então, Sander, essa estratégia da Microsoft é uma estratégia muito inteligente. A Microsoft veio comendo pelas beiradas aí nos últimos anos, sem fazer tanto alarde, mas agora parece que ela está muito interessada, de fato, em dominar um pouco mais o canal PC. Até então era o console tradicional, Xbox, brigando com Nintendo e Sony. E agora acho que os últimos movimentos que ela fez deixam muito claro que ela quer realmente pegar um pouquinho, cativar um pouquinho mais o público PC gamer. Ela vai tirar, será, um pouquinho da estrela, do brilho ali da Steam, vai pegar um pouquinho dos usuários da Valve, ou já está pegando, porque daqui a pouco a gente fala de Netflix e outros serviços de streaming, mas já que estamos no foco da Microsoft agora, o que você vê aí para 2022 nesse sentido? Eu vejo que eles vão muito pesado em cima dessa área. Primeiro, como a gente já vê que a crise dos semicondutores afeta todo mundo, inclusive a Microsoft na venda dos equipamentos. Segundo, ela não precisa se preocupar tanto com a logística de delivery dos equipamentos se ela faz a delivery digital. Terceiro, é uma fonte de renda contínua e com baixa volatilidade, com alta aderência e baixa desistência. Porque normalmente você desiste quando você não tem nada para fazer, nada para jogar. Mas todo mês eles lançam 4 jogos novos. Você tem mais de 100 jogos no catálogo. E aí você... É difícil. O camarada pode até desistir por outras razões, mas ele dizer que não tem nada para jogar, aí é improvável de acontecer. É pouco provável, né, que isso aconteça. Só falta agora a Microsoft entrar na era dos games NFT. Aí... Já falamos sobre isso no último episódio do Coin2Biz. Depois a galera escute aí Coin2Biz número 20. Está no ar, tem videozinho também que eu publiquei essa semana, então o episódio está excelente, onde eu e meu amigo Sander falamos sobre o futuro dos jogos eletrônicos com NFTs, criptomoedas e por aí vai. Muito bom esse episódio, eu recomendo. Sander, o mercado, a gente comentou isso no início desse ano, né, falando justamente da nova geração de consoles, e eu lembro de uma fala sua que assim, esses novos videogames são na verdade um PCzão. Dá para ver pelo tamanho do gabinete deles. Então, a gente vê uma linha bem mais tênue entre o que era o console de mesa e o que é o PC Gamer. E hoje, inclusive, a maneira como se configuram os jogos ali está muito mais próximo das configurações que são clássicas ali de um PC. Por exemplo, você definir taxa de quadros, frame rate, né, a resolução, sim, coisa que nos videogames clássicos nunca foi uma preocupação. Bota o jogo ali, joga, ou baixa o jogo e joga e acabou-se. Você não precisa se preocupar com nada disso. Você acha que
Óbvio que ainda tem um limite ali que ainda vai custar um tempo para ir por água abaixo, se é que ele vai um dia, mas a Microsoft, se depender dela, ela encerra com essa divisão e vai... Porque a Microsoft, ela lançou, inclusive, não foi esse ano que ela lançou o Windows virtual também, a ideia de você ter um sistema operacional Windows, como se fosse o Office 365, né? Assim, você simplesmente tem um sistema virtual, um sistema operacional virtual para a tua máquina. A gente voltaria para aquela época, lembra que você falava, isso é muito de antigamente, você falava de terminal burro, né? Aquele terminal que você estava numa rede fechada ali, normalmente corporativa, você tinha os terminais que não processavam nada, que não guardavam informações, era só o teclado, quer dizer, não era só isso, mas era como se fosse só o teclado, o mouse ali, o monitor, né, para você visualizar e digitar alguma coisa, né? A gente está voltando para isso agora, com tudo via serviço na nuvem? Não esteja falando com esse intuito, né? Mas sim para um intuito de processamento de massa, né? É lógico, hoje a gente tem um cenário um pouco diferente do que a gente tinha no início de 2000, no final de 2019, em que as empresas ainda estavam muito alocadas no escritório. Só que, assim, a logística para você mandar as máquinas, comprar máquinas com uma performance razoável, especialmente para desenvolvimento, se for falar para desenvolvimento, ou para escritório de alta performance, ou que você queira fazer, por exemplo, de design gráfico, outras coisas assim, né? Você comprava as máquinas, levava para um ponto só, e ali você distribuía as máquinas para todos os colaboradores que estavam dentro do escritório. Hoje, com a pandemia, a gente não tem mais, assim, tem muito poucos escritórios de tecnologia que estão em office, né, dentro do escritório. Eles estão totalmente distribuídos aí, totalmente work from home. Então, a Microsoft ela fez um negócio que é o seguinte: você pode contratar um colaborador que não tenha uma máquina tão possante, e ela pode usar a máquina dele para conectar o nosso Windows 365, que é uma máquina possante para ele usar. Isso é bem interessante. A gente garante a qualidade do streaming que ele vai fazer da máquina dele para o Windows 365. Esse é um dos locais, dos processos. Existem algumas outras empresas que fornecem também não só o Windows, mas fornecem Mac também, online. Não sei se muita gente conhece. Existe o Mac in Cloud. Você paga $21 por mês e você tem um Mac de 512 GB de SSD e 16 GB de RAM. Para você usar do seu PCzinho vagabundinho que tem em casa. Bom, tá aqui para nós brasileiros está muito mais barato isso aí do que comprar um Mac, com toda certeza. Tá muito mais barato. Com toda certeza, no ano, você vai pagar R$100, R$110 no mês, dependendo da variação do dólar, né? Se não subir muito mais do que isso, para você ter um Mac, né? Remoto, lógico que é remoto. Lógico, não é 100% seu perfect que você tem que fazer os designs ali no Mac, mas você é um desenvolvedor app mobile, você precisa fazer, você tem um iPhone, você tem um iPhone físico, você precisa fazer uma aplicação e você fazer um deploy dessa aplicação e linkar com esse mobile físico a partir do seu PC, você pode usar o Mac in Cloud para fazer isso. Você conecta o USB no seu PC, você contrata um bridge, que eles chamam lá desse Mac in Cloud, conecta esse Mac in Cloud com o seu PC, por esse bridge, ele expõe a sua porta USB para esse computador remoto. E aí ele faz o debug remoto na sua máquina, conectado USB no seu iPhone. Isso é muito doido, hein? É muito doido. E aí você tem outras opções também de nuvem, né? Você tem os mobile farms, né, para você fazer testes online, né, das aplicações, automatizados, né, de aplicativos, usando vários tipos de celulares diferentes. Então, você tem alternativas. O streaming, conforme a gente vai ganhar mais força, muito mais força ainda, com o 5G. Isso, pois é. Era um ponto que eu ia colocar também. O quanto o 5G ainda potencializa esse tipo de serviço aí com uma qualidade talvez impecável, né? Que hoje a grande preocupação é lag, qualquer tempo de espera que você tem ali, pelo fato da coisa estar na nuvem. E o 5G, em tese, permitiria até que
Você tá falando da galera que trabalha com Mac aí, de repente o camarada editar um vídeo em alta definição, em 4K, com serviço na nuvem. E existem também aplicativos perfeitos online para você editar vídeo sem você precisar usar o seu processamento do computador. Você quer ver um deles, que pouca gente conhece? Muita gente conhece esse aplicativo para fazer thumbnail de podcast ou de YouTube, mas não sabe que ele pode editar vídeo lá. Qual é o aplicativo? Qual? Canva. Canva? Ah, o Canva, que a galera fala tanto realmente para fazer artezinha para Instagram, essas coisas. Exatamente, ele não faz só arte, você edita vídeo lá agora. Você joga para ele, na versão free, você tem até 2 GB para você trabalhar um vídeo lá dentro. Na versão paga, você tem até 50 GB para trabalhar. 50, se não me engano, é 10 ou 50. Acho que tem classes também, 10, 50 GB. O que já é suficiente para você subir um vídeo, trabalhar e depois você baixar. Você tem um repositório para você colocar lá, e tudo que você faz, a edição é na nuvem. É isso aí. Você faz o corte, você coloca o vídeo, você faz a transição, você coloca o áudio, você pode separar trechos, né, de vídeo, subir esses trechos dentro do seu ambiente e fazer os cortes dele lá no aplicativo online. Ficou pronto, download e manda para você. Ou ficou pronto, conecta com o YouTube, ele já submete para o YouTube. Vai direto. Entendeu? Isso é impressionante. Para nós que vivemos na era em que você levava uma noite inteira para baixar uma música em MP3, de editar um vídeo. Uma música, filho. De 5 minutos para ler uma fita cassete. Era um negócio de louco, né? Então você vê a coisa como está hoje, é de fato impressionante. Mas vamos lá. Quem está hoje oficialmente no streaming? A gente tem Microsoft, Nintendo com o Nintendo Switch, me parece que tem um serviço de assinatura lá da Nintendo também que vai pelo mesmo caminho para jogos antigos, né? Você tem Apple com o Arcade, não sei se é exatamente um streaming ou se no caso da Apple, Arcade você instala os jogos, mas enfim, você apaga a assinatura e tem aquele portfólio de jogos. Parece que é um portfólio de jogos a ser instalados, não é um streaming. Mas a Apple também, ela atende aquele público ali que o cara já tem tudo da Apple e vai assinar mais aqueles 9 mangos ali para ter o serviço de arcade também, mas ela não entra para competir, vamos dizer assim, com a indústria mais tradicional de games. Agora, Sony tem alguma coisa nesse sentido? Você tem que comprar até o carregador do novo celular nesse momento. Mas então, não tem complicado. Eu sou do Apple, tá, gente? Pelo amor de Deus, assim, mas é fato. Não, e aqui no Brasil é tudo caríssimo. O controle, o joystick, para você jogar lá no Apple Arcade, é mais de R$1.000 só o controle. Então, assim, você vai pagar os R$ 9,90 aí por mês. Se você tiver Apple TV, é um negócio bacana, que você conecta ali na TV e joga, mas você vai gastar R$1.000 no controle. Tem que ter jogos que valham muito a pena, né? E acho que não é muito o caso, pelo menos até agora. Mas a Sony tem alguma coisa, Sander, de streaming? Porque a Sony, há uns anos atrás, ela adquiriu uma empresa de streaming. E ela tinha alguma coisa, um serviço... Funcionou pelo menos em alguns países de forma, acho que meio beta, que era o PlayStation Now, alguma coisa assim, não foi? Eles fizeram algumas experiências nesse sentido. Eles fizeram, mas o problema da Sony é justamente a parte onde a Microsoft ganha, que é a montagem da rede mundial. E isso daí, para ela, está sendo uma dificuldade bem grande. Para fazer a distribuição do streaming dela, ela precisa ter servidores e montar urgentemente esses servidores mundo afora. Hoje, se o camarada tiver o Play 5 ou o Play 4 e for assinante da PSN, da Plus, lá como eu fui durante muitos anos na minha época de PlayStation 3 aqui, ele ainda não tem acesso a um serviço como esse. Basicamente, você compra os jogos ou tem os jogos gratuitos lá da Plus e você baixa para você jogar no seu processamento local, né? Não, vamos dizer assim, não processamento remoto na nuvem. Exatamente. Então, isso daí é um fato hoje, né? Sim. Mas não que a PS não vai chegar nisso daí. Vai. Só que demanda muito investimento. Ou ela fazer uma parceria boa com a Amazon, por exemplo. Pois é, eu ia falar da Amazon, porque a Amazon tem o Prime Gaming também.
mas que não é streaming, pelo menos atualmente não é. Eu no início do ano até baixei uns joguinhos, eles estavam com uma coletânea da SNK lá, King of Fighters, Samurai Shodown, e aí eu baixei algumas coisas. Eu sou assinante da Prime, tinha direito a baixar os joguinhos, Metal Slug, mas ainda não é streaming. Você baixa, instala no teu dispositivo e joga. Mas de qualquer maneira, a Amazon já tem o Prime Video, então daí para ela pular para o streaming de jogos, é um movimento, acho que pequeno, vamos dizer assim, pequeno entre muitas aspas aí, que a gente sabe que não é, mas para uma empresa desse porte, isso não é um grande desafio. Dizer assim, agora eles vão ter que mudar meio mundo dentro da empresa para fazer isso. Não é o caso, né? Não é o caso, né? Eles já têm essa expertise, né, do Amazon Prime, né, com os vídeos que eles transmitem lá. Só que para você fazer o game ser responsivo, você precisa ter também uma latência de entrada boa. E aí você acaba tendo um trabalho extra aí, né, que é você fazer servidores dedicados a isso. O maior problema sempre é o tempo de resposta. Imagina você ter servidores que recebam milhões de inputs de diferentes, né, diferentes partes do mundo, para você poder fazer com que ele responda no servidor correto, o tempo correto, sem que você tenha prejuízo no seu game. Porque o que pior que pode acontecer quando um gamer está jogando é você fazer o carro ir para a esquerda e passar a curva, porque não teve tempo. Tipo o teu motorista particular ali do Forza Horizon ali, que o camarada pegou uma curva ali que não deveria. Exatamente. Mas isso também para a Amazon. A Amazon é a empresa que virou referência com o cloud service deles, né? Então, acho que isso não é o desafio. Talvez ter acho que mais a questão de títulos, né? Porque onde é que entraria? Isso está me deixando curioso também em relação à investida da Netflix, que a gente possivelmente vai ver num primeiro momento aí muitos jogos casuais, né? Pra galera jogar no mobile. E a gente já gravamos um episódio aqui, em um episódio eu trouxe alguns números. O mobile já é mais da metade do faturamento da indústria dos jogos como um todo. É tudo jogo pelo celular. Então eu acredito muito que a Netflix vá nesse sentido. E aí a Amazon também vai com mais jogos. Será que esses players, o Sander, vão ter títulos bons o suficientes, fortes o suficientes para competir com as empresas já tradicionais? Porque videogame continua sendo um mercado que não ganha o mais poderoso, não ganha o melhor aparelho, ganha quem tem melhores títulos. Pelo menos até agora esse foi um fator decisivo, assim, para você ter aparelhos de sucesso ou não. E aí, já que a gente pode migrar dessa geração para uma próxima, para uma geração onde o hardware ganha um aspecto secundário, porque a gente vai passar a ter processamento na nuvem, isso se torna ainda mais relevante, né? Porque, na verdade, a parte de hardware que até então era o carro-chefe, em certo ponto perde a importância ali. Se qualquer hardware eu consigo rodar o jogo e tá tudo ótimo. Aí os contratos de exclusividade começam a ser disputados à tapa, né? O que uma empresa que tem nome de game, o nome no desenvolvimento de game, consegue oferecer em relação ao mercado? E aí, se ela for uma empresa pequena ainda, uma indie, por exemplo, ela pode ser adquirida por uma Microsoft, para a Amazon, pela Sony, para desenvolver games exclusivos. E a gente já viu esses casos acontecendo. Sim, aconteceu com a própria Microsoft, né? Quando ela começou com o projeto do Xbox, ela adquiriu um estúdio. Já é uma prática comum, né? Sony também já incorporou estúdios, enfim, é uma prática comum dessa galera para entrar no mercado já comprar algumas coisas. É da Sony, a Naughty Dog. Agora a Bethesda, se não me engano, ela tá Microsoft. E isso daí, e é exatamente esse ponto, né? Os exclusivos vão ser porque as software houses foram incorporadas pelos grandes. A Amazon pode comprar uma software house de desenvolvimento de jogos aí, com os jogos que são exclusivos, por exemplo, para a Amazon. Ou fazer um contrato de exclusividade, não comprar necessariamente, mas um contrato de exclusividade, como foi quando a Google fez o Stadia, que não deu certo no Brasil, não deu muito certo, aliás,
porque o foco da Google era outro. Talvez aí... Qual seria o foco do Google? O foco do Google ele está mais para a área de inteligência artificial, processamentos de IA, do que fornecer jogos. Jogos seriam um input de dados interessante, mas é muito mais interessante para o Google captar esses inputs de dados a partir de parceiros do que ela montar todo o seu próprio portfólio hoje. Entendi. O Stadia, ele não prosperou, acho que em mercado algum, ou ele ainda teve seu espaço em algum lugar que você saiba, Sander? Não, acho que não prosperou mesmo, tá? Ele ainda existe, mas não sei se vai ser descontinuado. Essa vai ser uma briga interessante da gente ver, porque eu acho que o principal ponto